Ok, senhores, vamos lá então com as funções de arredondamento então, tá? Aqui eu mudei um pouquinho, tá? Aqui eu fiz uma média, deixa eu mostrar aqui para as funções para vocês, tá? Eu fiz a média dos dois números e alterei aqui os numeradores, tá? Para vir esses números quebrados mesmo, certo? A gente vai trabalhar com função, gente, mas você pode também fazer o seguinte, ó. Geralmente, o que é mais, vamos dizer assim, prático, né? É você selecionar os números que você quer modificar, tá? Vim aqui na página inicial, uma das formas, lógico, né? E aumentar onde eu estou com o cursor ou diminuir as casas decimais, certo? Aí depende muito do que vai acontecer, tá? Geralmente aqui a hora que eu diminuir já vai arredondar tudo para cima, tá? Se eu aumentar, ele vai arredondar para a vírgula mais próxima, tá? Se der 3,67 alguma coisa, geralmente ele arredonda para 3,6, 3,7, o mais próximo que está do valor, tá? Da, da média, assim por dizer, tá? Mais próximo de 5, ele deixa para 5. Mais próximo de 7 e 8, ele vai aproximando mais para essas casas aí, certo? Vamos lá. As funções de arredondamento, gente, estão aqui em fórmulas, tá? Matemática e trigonometria, tá? Então, tem várias aqui. O arred para baixo é arredondar ponto para baixo. Arred cima, coloquei o texto aqui para resumir, tá? É arredondar ponto para cima. E assim a gente vai fazendo então, tá? Cada função aqui trabalha de uma forma. Ah, mas antes, tá? Antes de eu começar a fazer as funções aqui. Por que fazer com funções e não fazer nas configurações nas formatações, no caso, né? Posso vir aqui também, ó. Selecionar a coluna aqui, aliás, os valores, né? E botão direito, formatar as células. Vai abrir a janelinha aqui. Também posso fazer isso aqui, ó. Tá? Posso tirar as casas decimais aqui também. Por que eu faço isso? Aliás, deixa eu refazer aqui, né? Pode ser a pergunta de vocês. Por que eu não faço essa configuração direto, né? Em vez de usar funções? Depende muito do que você vai fazer, tá? Acho que eu já falei, tá? Mas a gente vai misturar duas ou mais funções dentro de uma fórmula só. E às vezes, dependendo do tanto de cálculo que você fazer, você pode arredondar, usar uma função de arredondamento, aliás, já num cálculo, tá? Por exemplo, a função arred para baixo é igual a arredondar ponto para baixo, certo? O que ela faz? Ela arredonda o número para baixo até zero, tá? Então, tudo que tiver 3, algum quebrado, ela vai arredondar para baixo, tá? Mais próximo de zero, quer ver? Eu vou mostrar aqui que fica mais fácil entender. Qual é a sintaxe? Eu preciso do número e eu preciso do número de dígitos, tá? Eu vou pegar aqui a média, tá? E vou dizer para ele que eu não quero nenhuma casa depois da vírgula, tá? Uma vai trazer o mesmo resultado que está aqui, onde eu estou com o cursor. Duas vai trazer duas casas decimais e assim sucessivamente, tá? Vou falar para ele que eu não quero nenhuma. 3,0, tá? Ah, mas por que ele deixou o ponto, o vírgula zero? Aí é configuração, tá, gente? Posso mandar ele não exibir o zero. Por padrão, geralmente as planilhas eletrônicas ignoram o zero, tá? Mas você pode configurar para exibir. Antes, deixa eu só falar que essa questão de arredondo para baixo aqui. Vamos supor, aqui é 5, né? Vamos colocar aqui 5,7, por exemplo. Ó, aqui deu 3,9. Ele arredondou para zero, certo? Se eu colocar, vamos colocar, acho que 6,2, deu 4,1. Ele arredondou para zero, tá? Então é sempre o mais próximo de zero que ele vai arredondar. O para cima já é o contrário, tá? O arred para cima, ele vai aproximar. Deixa eu colocar aqui a função primeiro. Arredondar ponto para ponto cima, tá? Ele vai afastar do zero, tá? O outro aproxima, o outro afasta. A sintaxe é a mesma coisa. Eu preciso do número e eu preciso do número de dígitos, tá? Então eu vou pegar a função média aqui, vou falar para ele que eu quero nenhuma casa depois da vírgula e ele vai arredondar para mim, tá? Como deu 3,5, mais próximo para cima, então é 4. O arredondar para baixo, como deu 3,5, mais próximo para baixo é 3, tá? Então isso que a função de arred faz. Agora a questão, voltando àquela questão lá, né? Ah, por que eu não seleciono os valores e já formata aqui no número? Às vezes tem um cálculo, tá? Que vai estar modificando, igual eu fiz aqui, ó. Eu fui mudando valores aqui, tá? Às vezes, enfim, tem possibilidades, tá? Às vezes são vários fatores, então às vezes ficar só arredondando não compensa, tá? E às vezes você precisa que mostre alguma parte decimal, tá?
Por exemplo, o arred aqui, a gente vai ver que vai encontrar o meio termo, tá? Então, o que geralmente a pessoa faz aqui? Eu vou fazendo um arred que vai ficar mais fácil. Primeiro, eu vou mostrar o arred aqui. Ó. O arred, tá? É até uma quantidade específica de dígitos, tá? Então, a sintaxe é a mesma coisa, tá? Eu preciso do número e o número de dígitos. Não quero nenhum, tá? Então, aqui ele trouxe mais próximo, tá? Então, 3,5, ele vai encontrar um meio termo. Se eu colocasse aqui 4, vamos colocar aqui 4,8. Aí, ó, é 3,4, tá? Então ele encontrou o meio termo aqui. Aí fica entre os 5, tá? Mais próximo de 5, ele arredonda para cima. Mais longe de 5, ele arredonda para baixo, tá? A função arred. Beleza, agora sim, deixa eu mostrar para vocês o que eu quero dizer, que eu fico enrolando e não estou falando, né? Às vezes a gente já faz o cálculo aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou falar, assim, olha, você vai fazer um arredondamento lean de uma média de um valor X, tá? Então, vamos supor que eu quero a média desses valores aqui, ó. Esses aqui e esse aqui. Vamos supor, tá? Posso fazer essa questão aqui? Posso selecionar um intervalo, ponto e vírgula, selecionar outro? Pode, sem problema nenhum, tá? Como eu estou usando função dentro de função, aí entra aquela questão de ficar abrindo e fechando parênteses, tá? Aqui a gente vai entrar em detalhe nas próximas aulas, mas é só para mostrar para vocês como é que essa função de arredondamento pode ser mais prática usando funções em vez de formatações, tá? Eu vou falar para ele que vai ficar uma casa depois da vírgula, só para a gente ver como é que fica. Beleza, ó. Então aqui ele já fez o arredondamento para mim dentro de um cálculo que eu quis, certo? Se eu somar aqui, ó, vamos lá, somar aqui, daqui deu 15, aqui deu 11,2, ó, a média deu isso aqui, ó, a soma deu isso aqui, então a média aqui já deu uma média bem quebrada, ó. Como eu disse para ele que eu quero somar a casa depois da vírgula, ele já trouxe para mim essa configuração então, ok? É obrigado? Não, estou só mostrando essa função porque se utiliza, tá? Então, tanto faz configurar, tanto faz usar a função, configurar, formatar no caso, né, as células, né? Tanto faz utilizar função. Isso depende muito do que você pretende dentro de uma planilha eletrônica, ok? Beleza, vamos lá. Truncar inteiro. Vocês podem ver que as funções, os resultados, aliás, né, são bem parecidos, tá? Tanto as funções de arredondamento como o resultado em si, tá? O inteiro vai mudar um pouquinho. A sintaxe dele é pedir um número só. Ele vai arredondar, independente do valor, tá? O truncar, ele vai tirar, vamos supor assim, eu vou tirar as casas depois do zero, tá? Ele não arredonda nem para cima nem para baixo, ele só ignora, tá? Essas aqui tem um padrão. Elas arredondam. Vamos botar um número quebrado aqui. Por exemplo, ó, eu vou fazer um negócio aqui. Eu peguei. Primeiro vamos fazer as funções, precisam entender melhor. Então vamos lá. Truncar. Tá? Então o truncar essa função aqui, tá? Então reduz o número de casas decimais, tá? Também oferece o número, ponto e vírgula, também o tanto de dígitos que eu quero depois da vírgula, tá? Que eu vou colocar zero. E o inteiro, a função é int, tá? Ó, arredonda o número para baixo até o número inteiro mais próximo. Bem parecido, né? Basicamente a mesma função da rede para baixo. Se você quiser arredondar por inteiro, é até melhor usar o inteiro do que a rede para baixo, né? Porque arredondar ponto para baixo, até que você digita tudo, né? Se é que você vai digitar. Enfim, são funções que trazem resultados semelhantes, tá? Aqui eu só preciso de um número. Não precisa de ponto e vírgula, eu quero casas, não. E ele vai, não importa para ele quantas casas decimais tiver. O que ele vai pegar o que ele vai ignorar, aliás, são os zeros, tá? E arredondar para baixo. O que acontece? Aqui deu 3,5, tá? Mas vamos supor aqui, ó, aqui está na função média. Eu vou colocar um número quebrado aqui, 3,77213, por exemplo, tá? Ó, aqui, por padrão, né, como está configurado aqui para exibir casas, só uma casa depois da vírgula, então aqui já mudou numa rede, tá? Deixa eu exibir aqui. Aí. Então, aqui só mudou a rede aqui, certo? Uma das questões também que está configurada aqui é a questão dessas casas decimais, tá? Por mais que eu tenha colocado zero, a formatação, como eu aproveitei essa planilha aqui, né, com o conteúdo, desculpa, das aulas anteriores, tá? Então acabou pegando alguns valores aqui, então ela já entendeu que a formatação aqui é as opções de casas decimais depois da vírgula, tá?
Aqui ele arredondou mais próximo, né? Então, mais próximo de 7 é 8, tá? Então, acaba tendo essas particularidades. Aqui já mudou também, ó. Vai arredondar para baixo, tava 3,5, agora ele só deixou 7, tá? Se eu tirar as casas decimais, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Aqui ficou 1, né? Por isso eu mudei aqui, esqueci de mudar. Se eu colocar nenhum, uma casa decimal, ele vai para baixo totalmente, né? O que eu quero dizer, pessoal? Depende muito do número que está quebrado aqui, tá? Por exemplo, 3, 5, 7, 1, 7, sei lá, as contas. Desse jeito, ó, 3,5. Às vezes, tá? Se eu aumento o número de casas decimais, pode ser que ele altera também as funções, tá? O 3,52 está mais próximo de 5, ele vai considerar. Mas se ele encontrar um... Deixa eu até testar aqui para ver se não estou falando besteira para vocês. 3,9... É isso mesmo, ó. Tá 3,59. Então tá mais próximo do 6, o 5,59 aqui, né? Então ele já arredonda aqui. Aqui a ideia de arredondamento, gente, é mais ou menos o seguinte, né? É uma coisa que eu odeio, tá? Mas é o que o povo faz. O valor de um produto X é 9,99, por exemplo, né? Você vai lá e dá 10. Teoricamente, um centavo ele tem que te devolver, né? Mas não devolve, certo? Então ele está arredondando uma coisa que não deveria. O arred faz mais ou menos isso aqui, tá? As funções em geral de arredondamento, tá? Então ele arredonda para números mais próximos, tá? Dependendo do número que está sendo exibido aqui. Isso tem que seguir do jeito que tá, eu não posso modificar, não quero fazer as exibições de casas decimais, não tem problema, tá? Aqui é só um recurso que eu estou mostrando para vocês que você pode ou não utilizar, tá? Prefiro formatar os números em vez de usar funções, sem problema algum, tá? Não tem problema. Não vai determinar que a diferença muito grande nos valores, tá? A não ser que você esteja mexendo com cálculos financeiros que precisam mostrar todos os números quebrados, tá? Mas aí geralmente também a gente arredonda, né? Então não fica, por exemplo, um valor 99,9985557, não vai, né? Geralmente arredonda para o número mais próximo também. Então, simples assim, certo? Funções matemáticas, senhores, e de arredondamento são bem simples, tá? O sentido delas são mais... você vê mais resultado quando você utiliza com outras funções, com a função si, com a função de procura, alguma coisa do tipo, tá? Como é que funciona nas outras, então? Tem alguma diferença? Basicamente nada, tá? Ainda assim, vou passar por elas rapidinho, então, só para mostrar para vocês, tá? Como é que funciona. E a gente encerra isso aqui. Bora lá, então, para o LibreOffice Calc.